de continuarmos essa série sobre temperamentos. Já falamos dos coléricos, já tratamos dos sanguíneos e hoje, pela graça do Senhor, falaremos sobre os fleumáticos. Se você se considera fleumático e acha que só tem coisa boa a seu respeito, se liga aí, porque não há temperamento que não necessite ser moldado pela verdade, pela santidade do Eterno. Eu quero só, de novo, fazer aquela breve introdução, porque algumas pessoas que não vieram antes ou não assistiram, precisam ter essa clareza acerca de onde é que esses temperamentos operam, o que é que eles são de verdade. Nós somos estruturas trinas, nós somos espírito, alma e corpo. O espírito é o lugar onde Deus se revela a você, onde você recebe os seus dons, onde a sua fé é fortalecida. E a Bíblia diz que ele veio de Deus e ele vai voltar para Deus que o deu. Por ocasião da sua conversão, é nele que acontece uma obra imediata. A Bíblia diz que tudo se faz novo. Essa obra se dá no âmbito do Espírito. Mas nós temos ainda o corpo. E o corpo é essa casa que a gente mora nele. Ele é finito, ele é limitado, ele é mortal. E a Bíblia diz que ele veio do pó. E ele vai voltar para o pó. E mesmo que você se converta, mesmo que você tenha nascido num lar cristão, nada muda no seu corpo. Você continua finito, limitado, mortal. Esse corpo vai envelhecer, você pode adoecer nele. Se você não cuidar dele, ele não vai te servir por muito tempo, pelo menos não do jeito como deveria. Então, na conversão, no espírito há uma obra imediata, no corpo nada muda, mas nós ainda temos a alma. E a alma é o lugar onde as nossas emoções moram. Quais? Todas elas. Dor, alegria, medo, raiva, angústia, decepção, traição, humilhação, abuso, trauma, rejeição, abandono. Está tudo dentro da alma. Agora, olha, eu te disse que no espírito há uma obra imediata, no corpo nada muda. Agora, dentro dessa estrutura chamada alma, é processo. Lá em 1 Pedro diz que há uma milícia pela nossa alma. Milícia do verbo militar. Confronto, combate, luta. Romanos 12:2, Paulo vai dizer: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mente, no grego, é a mesma coisa de alma, ou seja, o verbo aqui no presente contínuo, transformai-vos, dá a ideia de processo. Eu precisei transformar ontem, eu vou precisar transformar hoje, e eu vou continuar precisando transformar amanhã. Dentro dessa estrutura chamada alma, nós temos uma subdivisão. Dentro dela existem caráter, personalidade e temperamentos. Eu vou muito rápido te falar de cada um. Personalidade é aquilo que é formado no que a gente chama de primeira infância. E a personalidade é resultado de 3 coisas. Primeiro, o DNA. 1/3 de você veio do seu pai e da sua mãe. Puf, direitinho. O segundo terço é o que a gente chama de influências do meio. Aqui tudo conta, por isso que eu sempre gosto de lembrar, você que é pai e mãe de criança. Criança nem de longe, é assim, ó. Ai, deixa em qualquer lugar, é criança. Ah, entrega na mão dele, é criança. Ah, não importa não, é criança, é o avesso disso. Porque quem você é hoje, ou pelo menos 1/3 disso, é resultado do desenho que você assistiu, da escola que você frequentou, do ambiente da sua casa, com quem você conviveu dentro da primeira infância. Então, e a terceira estrutura da personalidade é aquilo que nos individualiza, que é o que você decide fazer com essas 2 coisas que você recebe. Então, você tem DNA, você tem influências do meio, mas o que nos individualiza é o que eu escolho fazer com essas coisas que eu recebi. Pois bem, dentro dessa estrutura chamada alma, a gente ainda tem caráter. Caráter nada mais é do que um coletivo de atitudes que a gente nota. Quando a gente vê alguém vivendo, a pessoa próxima ou longe de nós, a gente identifica caráter, é aquilo que a gente julga. Às vezes a gente até diz: eu gosto do fulano, fulano é bom caráter. Ou então, cuidado com o ciclano não é bom caráter. Que é justamente esse coletivo de atitudes que a gente julga, que nada mais é do que aquilo que eu escolho mostrar da personalidade que eu tenho. É por isso que dá para fingir caráter, dá para mascarar caráter. Dá para ser uma coisa na igreja, outra no trabalho, outra na família e outra ainda na sua roda social. Porque caráter é essa zona que nós decidimos mostrar. É por isso, querido, Deus está muito mais interessado no seu caráter do que Ele está no seu carisma. Por uma razão simples. Vida com Deus vem antes de trabalho para Deus. Antes de Deus fazer algo através de você, Ele quer fazer algo em você. Ainda dentro dessa alma a gente tem os temperamentos. E o temperamento, querida, é a essência da sua natureza. Temperamento você nasce com ele. Aí tem aqueles que têm a síndrome de Gabriela. Ah, entendi, então a culpa é de Deus, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Porém não é isso. E é justamente isso, aliás, que nós estamos combatendo aqui.
você tem, dentro dessa estrutura almática, que é a sede das suas emoções, uma subdivisão chamada temperamentos. Temperamentos é a sua natureza, é a sua essência, aquilo que faz de você, você. A ciência, a título de estudo, dividiu os temperamentos em 5. Colérico, sanguíneo, fleumático, melancólico e supino. Supino é um temperamento relativamente novo, a gente vai falar dele na última terça-feira, permitindo Deus, e você vai entender do que se trata. Então, nós estamos aqui nesses dias estudando temperamentos. O que é muito importante para mim que você entenda? Ninguém molda temperamento só porque converteu, mas também não é como o corpo, uma estrutura condenada ao pó, como eu disse a você, né? O espírito sofre uma obra imediata e ela é completa, no corpo nada vai mudar, mas dentro da alma que contém o temperamento, é processo. E é justamente isso que a gente espera, que um crente nascido de novo possa perceber e ir olhando para a sua própria carne, esvaziando-se de si mesmo, para que Cristo o encha, o preencha e esteja em você. E para isso, a gente inevitavelmente tem que passar pelo molde dessa nova vida dentro dos nossos temperamentos. Pois bem, à luz disso, já estudamos colérico em Paulo, já estudamos sanguíneo em Pedro, e hoje, à luz da vida de Esther, nós vamos estudar um fleumático. Eu poderia ter escolhido Moisés, mas decidi eleger uma mulher para isso. Mas quero pincelar nas atitudes de Moisés também o bom fleumático que a Bíblia nos apresenta. Para esse fim, quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia, no livro de Esther, capítulo de número 4. E a gente vai ler a partir do verso 10. E antes da leitura, para que você já leia de forma intencional, eu quero fazer aqui um breve resumão do sanguíneo. O sanguíneo tem como ponto forte aquilo que faz dele alguém bom para conviver. O sanguíneo não, o fleumático. O fleumático tem como esses pontos fortes alguém bom para conviver, porque o fleumático de todos os temperamentos é o mais estável. Ele é estável, porém, você vai ver que nem toda estabilidade é sinal de equilíbrio. Mas ele é, de todos os temperamentos, estável, porque ele é persistente e ele é consistente. O fleumático é aquele devagar e sempre. Não está bom, não está ruim, ele vai ficando, né? Se você é fleumático, por exemplo, você não sabe até agora se vai no restart. Um dia você quer ir, no outro dia você não quer. E aí você vai entender daqui a pouco o quanto isso é deveras ruim do ponto de vista cristão. O fleumático também é organizado. Uma tarefa dada a um fleumático é uma tarefa bem executada. É uma tarefa bem empenhada, porque ele é paciente, até demais às vezes, né? Mas ele tem a paciência como uma das suas grandes virtudes. É uma pessoa tranquila. Geralmente os fleumáticos são pessoas confiáveis. Geralmente, tá? Tudo que a gente fala aqui não é rótulo. E outra coisa que eu quero esclarecer. Você certamente é a mistura de vários temperamentos. Geralmente nós somos de 2. Tem pessoas que misturam mais, 3, até 4. Mas geralmente tem um que sobressai. Tem aquele que você olha e fala, pá, quase tudo nesse sou eu. Então, falando isso, para você não ir lá depois da minha rede social e falar assim, eu falei 300 coisas sobre o seu temperamento, aí tem uma que você não é, aí você vai lá e fala assim, eu sou esse temperamento, mas eu não sou. Claro que não, meu irmão, ninguém é tudo não, viu? Então, só para você entender isso. O seu temperamento é aquele que sobressai nas suas atitudes, aquele que você olha e fala, uau, eu tenho quase tudo disso. Ou existem pessoas que são tão temperamentais dentro desse ponto de vista, de que o temperamento as define tanto, que elas têm praticamente todas as características. Então, ainda falando dos pontos positivos do fleumático, eles são pessoas diplomáticas. Sabe aquela pessoa que geralmente não tem problema com ninguém? É diferente do colérico, que mata quem tem problema, é diferente do sanguíneo, que faz... Ele morre de ódio, né? O fleumático não, ele é diplomático, ele não entra em muita contenda, ele prefere ser feliz a ter razão, ele é essa pessoa que está mais aqui disposta para ouvir. Os fleumáticos são bons para ouvir. Eu disse a você que tanto o colérico quanto o sanguíneo, é difícil conversar com eles. Porque você começa uma coisa, ele quer completar para você, você começa a falar, ele já falou em cima de você. Dificilmente o fleumático faz isso. Um fleumático consegue ser ponderado, ele consegue te esperar falar até o final. Geralmente é uma pessoa mediadora, alguém que evita conflitos. E se ele chegar, ele também consegue trazer paz por onde ele chega. O fleumático também gosta de rotina.
É por isso que ele tem dificuldade com tudo aquilo que tira ele da rotina, totalmente diferente do colérico e do sanguíneo, que para eles cada mergulho é um flash, né? O fleumático não, o fleumático aqui da rotina, geralmente o colérico e o sanguíneo detestam, né? Eles odeiam essa estrutura presa na rotina. Agora, se você é um fleumático casado com um colérico, esse colérico não te dá sossego, porque ele quer mudar de rotina todo dia. E aí ele quer que você, que gosta da casa igualzinho a vida toda, toda semana muda. Coloca o sofá no lugar, a mesa no outro. É difícil essa ideia do colérico com um fleumático. Porém, a gente tem como o principal defeito ou ponto fraco, eu diria, do fleumático, a apatia. Escute. Toda qualidade em excesso se torna defeito, toda ela. E o fleumático é uma pessoa apática. Ele tem dificuldade de tomar as rédeas da própria vida. O fleumático é aquela pessoa, você fala, você quer comer o quê? Tanto faz, você que sabe. Para onde você quer ir? Você que manda. O que você acha disso? Não tenho opinião. Não posso opinar. Ele tem dificuldade com a iniciativa e ele peca justamente por não se posicionar. Ele não entende que o óbvio precisa ser dito. O fleumático é aquela pessoa que você custa entender o que ele está pensando. E é por isso que às vezes também eles são perigosos, né? Porque gente que não se posiciona é gente que não tem lado. Então o fleumático tem uma facilidade de ter máscara. Não é porque isso é necessariamente um defeito, é porque ele não diz. E para você arrancar algo dele, um parto. Outra coisa que é ponto difícil do fleumático é que eles são extremamente indecisos. É o que eu digo, se você é fleumático, você está aqui até hora, o que é restart? Não sei se eu vou, parece que eu tenho vontade de ir, mas não sei, ouvir fulano acha que eu devo, fulano acha que não vai. O fleumático, ele está sempre indeciso, escutando muitas e muitas falas. Outra característica do fleumático complexa é que ele tem uma tendência muito grande a adiar tarefas. Quando você dá uma tarefa para o fleumático, querido, se você é mulher e é casada com um marido fleumático, você pede uma coisa para ele, você pode dar um prazinho aí, para 1 ano, viu? Para ele começar a pensar se ele vai conseguir realizar. Os homens já têm como é que eu falo? Uma dificuldadezinha de executar aquilo que a gente pede. Se o seu marido é fleumático, então, meu irmão, você pode dar aí 1 ano para ele, porque eles tendem a adiar tarefa. Eu quero te lembrar que é o avesso do colérico do sanguíneo. Colérico sanguíneo, não, você nem falou, ele fez, mete os pés pela mão, falou com quem não precisava. Fleumático, não. Fleumático aqui, não tem tempo. Não, vou não, agora não, para que esse desgaste, né? Então, se você é casada com fleumático, minha irmã, senta e chora, viu? Porque você vai ter um pouquinho de dor de cabeça. Enfim, além de adiar a tarefa, a chance dele não fazer é grande, porque ele pensa demais, pondera demais. São os fleumáticos que, via de regra, se escondem atrás do perfeccionismo. Querido, perfeccionismo não é virtude. Tem gente que fala, não repara, não é que eu sou perfeccionista. Eu quero te dizer que você está a um passo do adoecimento. Porque o perfeccionista, ele sempre enxerga o que é muito ruim a despeito do muito que é bom. E quem está sempre olhando o ruim, a despeito de tudo que é bom, está sempre ficando com o que falta e não com o que tem. E a vida acontece quando você escolhe ficar com o que tem e não com o que falta. Então, os fleumáticos são geralmente pessoas que se enxergam como perfeccionistas, né? Eles são racionais demais, pensam demais, extremamente resistentes à crítica. Eles até fingem que aceitam, mas ele guarda aquilo no coração, querido, e ninguém tira, viu? Então, se você convive com o fleumático, ele está fingindo muita coisa para você. Ele finge que te escuta, mas dentro do coração dele está uma avalanche acontecendo. Lembra, o colérico não, ele fala e depois ele pensa. O sanguíneo, fala, depois pensa. O colérico retém, explode. O fleumático finge demência e retém, viu? Ele está guardando, ele lembra de tudo que você fez, mas ele está fingindo para você. Enfim, se o coração do fleumático não for trabalhado, Deus grita e ele não atende. Deus fala e ele não entende. O fleumático é aquela pessoa tão organizada que ela perde o time das coisas. Você conhece alguém assim? A pessoa dá tanta justificativa porque eu preciso organizar e ela vai dando desculpa, que aí a hora que você vê que ele fez, já perdeu, já era, né? Já não precisa mais. Justo porque é típico dele o evitar confrontos. Outra coisa muito pesada na vida do fleumático, que faz com que ele se embole, é a dificuldade dele dizer não.
Então, porque ele tem dificuldade de dizer não, ele está sempre embolado. É mais ou menos assim, você liga para o fleumático, eu sou amiga dela, e falo, oi amiga, tudo bem? Você pode tomar um chá comigo hoje às 5? Ela fala, posso? Claro que posso. Passa um pouquinho, o marido dela liga e fala, amor, eu preciso que você faça algo para mim às 5h15. Claro, amor, vou sim. Passa um pouco, o pastor fala, eu preciso que você abra a igreja às 5. Fleumático, eu vou. E de repente vai dando 4h30, ele está desesperado, porque ele falou 3 sim. E ele não sabe qual ele vai atender, e ele está embolado no meio disso, por causa da dificuldade que ele tem em falar não, em dizer não posso, não consigo. Por quê? Porque ele tem um receio de não aceitação. O fleumático, como ele é diplomático, como ele quer estar bom com todo mundo, como ele disfarça, mas retém, ele tem receio de falar não e não se continuar aceito dentro daquilo que para ele é importante. Então ele está sempre evitando confrontos. É por isso que quem se relaciona com o fleumático muito de perto, tem que estar sempre lidando com gente pirracenta. Quando você vê uma pessoa pirraçando, meu irmão, você pode apostar, é fleumático, viu? Porque o colérico fala na sua cara, ele não pirraça, que ele não está nem aí. O sanguíneo bota para quebrar e depois vai juntando caca. Agora o fleumático, ele pirraça. Ele vai ver até onde você aguenta, ele vai pirraçando. Sabe por quê? Porque ele detesta ser cobrado. Agora, curioso, ele não gosta de ser cobrado, mas ele também não faz o que tem que ser feito. Você entende isso? Ou seja, se eu não gosto de ser cobrado e eu sou uma pessoa minimamente inteligente, eu vou fazer o quê? Fazer. Eu falo muito isso para alguns pacientes dentro do processo terapêutico. Querido, aquilo que você não gosta é o que você mais tem que fazer bem feito. Entende? Vamos supor que você detesta lavar vasilha, você odeia, com todas as suas forças. Quando você tiver que lavar vasilha, faz bem feito. Sabe por quê? Não tem absolutamente nada pior do que fazer uma coisa meia boca e depois vir alguém e pedir para você voltar para fazer o que você detesta. Então é justamente porque você detesta que você faz o melhor que você pode. O fleumático não. Né? Ele é pirracento, ele demora para fazer, ele detesta que você cobra dele, mas ele também não executa nada que é pedido. Então é uma pessoa que você sempre tem que voltar para falar de novo, porque ele espera até o último minuto para fazer. O fleumático tem a paciência de Jó. Né? Ele vai aqui aguardando, ele tem a paciência. E é justamente por isso que ele é dado ao desânimo. É justamente por isso que eu disse que o maior ponto negativo dele é a apatia. É por causa dessas derivações que eu acabei de dizer aqui. Agora, o fleumático, quando aprende a tomar decisões, e se você é fleumático, esse é o seu maior desafio. Quando ele aprende a tomar decisões de verdade, quando ele se esforça para ter iniciativa, afinal de contas não é da natureza dele tê-la, ele se torna uma pessoa sensacional nas mãos do Eterno. É isso que a gente vai ver na vida de Esther. Então, Esther, capítulo 4, nós vamos ler do verso 10 ao verso 17. E diz assim a palavra de Deus. Então, respondeu Esther a Ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cedro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então, lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para essa conjuntura é que foste levada a rainha? Então, disse Esther que respondesse a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. E não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que contra a lei. Se perecer, pereci. Então, se foi com Mordecai e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Vamos orar? Senhor, nós te adoramos nessa hora. Deus, bendizemos o teu nome, porque tu és o nosso motivo, a razão de estarmos aqui como igreja. Pai, é para te adorar, é para buscar a tua face, é para nos quebrantar diante do Senhor, é para reconhecer a nossa dependência de ti e o nosso desejo em agradá-lo, Senhor. Fala conosco nessa noite, porque mesmo que não nos
possamos nos ver nesse temperamento que vamos estudar hoje. Não há temperamento que não necessite ser moldado pelo Senhor. Nos ajuda, Senhor. Ajuda os fleumáticos aqui presentes, que se identificam como Esther ou como Moisés, a serem lapidados pelo Senhor dia após dia. Assim, serem um instrumento de fácil manejo nas suas mãos. Quanto a mim, Pai, eu confesso a completa dependência que tenho de Ti, para ministrar a Tua palavra. Que somente a Tua voz seja ouvida aqui no nosso meio. Fala com a Tua igreja, Senhor. É a nossa oração no nome santo de Jesus o Cristo. Amém. Muito rápido, eu quero te lembrar a história de Esther. Essa história começa com um rei chamado Assuero, e eu vou contar muito rápido. Esse rei governou durante um período muito curto, ele governou somente durante 20 anos. E quando ele estava no 7º ano do seu reinado, esse rei decidiu dar uma grande festa de banquete. Por quê? Porque ele queria apresentar para todas as províncias, e ele era como se fosse o rei da terra, porque esse homem governava das 127 províncias da Pérsia. Era como se ele fosse o rei do planeta hoje. Era como se ele mandasse absolutamente tudo. Ele era um homem muito poderoso. Por certa ocasião, ele então decide mostrar ainda mais desse seu poder. E ele chama todos os governantes daquele tempo. E só para você ter uma ideia, ele começou a dar uma festa que durou 180 dias. 6 meses de festas e banquetes. Até que num determinado dia, a sua mulher, Vasti, a rainha Vasti, também decidiu chamar as mulheres daqueles grandes governantes que estavam ali para também festejarem. No meio de tudo isso, o rei, que já tinha mostrado todo o seu império, toda a sua riqueza, para aqueles outros reis, fala: agora eu quero mostrar para vocês o que eu tenho de mais belo. Manda chamar minha mulher, a rainha Vasti. Alguns teólogos, estudiosos do hebraico aqui, afirmam que o rei mandou Vasti vir vestida somente da coroa, nua, dos pés à cabeça, porque ele queria exibi-la. Ao que Vasti fala: não irei. Manda recado para o rei que eu não vou. O rei, ao ouvir falar isso, falou: como é que é? Não vai. E ele ficou tão irado, e Assuero era um homem, talvez fleumático. Ele não sabia opinar e decidir. E aí ele foi tomar conselho com os homens sábios do reino. E aqueles homens falaram: rei, é o seguinte, você tem que mandar essa mulher embora, porque se toda mulher do reino achar que pode falar não para o marido e continuar assim, nós estamos tudo assim, perdidos. O rei, ao ouvir isso, manda Vasti partir. Porém, ele vai para uma batalha, e quando ele retorna, ele começa a sentir saudade de Vasti. Mais uma vez, ele chama os sábios, e os sábios falam: que tal a gente lançar um grande concurso de beleza para que o senhor escolha uma nova esposa? Aquele rei concordou. Então, todas as virgens das 127 províncias da Pérsia foram convocadas para o harém do rei. Aquelas mulheres tinham que ser virgens, e elas, dia após dia, num preparo de 12 meses, iam se apresentando ao rei. De modo que você consegue imaginar aquilo que acontecia. Uma vez, aquela mulher tendo dormido com o rei e não sendo a escolhida dele, aquela mulher passava a estar no harém do rei sem nunca mais poder se casar. E ela vivia literalmente presa dentro de uma gaiola de ouro. Porém, no meio dessas múltiplas virgens que foram achadas ali, veio a judia Hadassa. Hadassa era uma moça órfã, de pai e de mãe, criada pelo seu primo Mordecai. E quando o rei mandou chamar todas as virgens da Pérsia, ela foi entre todas elas. A Bíblia diz que Mordecai a entregou nas mãos do eunuco Segai. Segai, então, achou graça de Esther. Querido, graça é favor, é algo que só Deus dá a você. Certamente Esther não era mais bela, não era mais preparada, não tinha as mãos tão finas, não sabia as articulações, ela tinha sido criada sem mãe, não tinha prática sexual, e as mulheres eram testadas na cama para serem escolhidas como rainha. Mas a Bíblia diz que Esther achou graça na presença do eunuco, e o eunuco a colocou entre as preferidas do rei, até que o rei, depois de deitar-se com Esther, com Hadassa, feita agora Esther, a escolhe como rainha. E a gente entende que essa menina hebreia, pertencente ao povo de Deus, chega naquele lugar para cumprir um grande propósito. Pois bem, o tempo corre, e eu estou acelerando para a gente chegar aqui no capítulo 4, no texto que a gente leu. O tempo corre, e o primo dela, Mordecai, ouve falar que um homem chamado Amã, inimigo dos hebreus, manda um decreto no qual todo judeu deveria morrer.
Mordecai dá um jeito dessa notícia chegar no palácio para Esther. Fala para Esther que o rei está falando que vai morrer todo o nosso povo. Vai todo mundo morrer, vai lá e conta para ela. Olha isso, querido. Eu quero ler com você mais uma vez para você entender o que estava acontecendo aqui. No verso 8 diz aqui, assim, também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Suzã, ou seja, o decreto foi publicado, todo mundo soube que era para morrer todos os judeus. Para os destruir, para que mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia. Ou seja, Mordecai falou, deixa eu te falar, o nosso povo vai perecer, você é rainha. Você precisa ir lá no rei e interceder por nós. E na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Olha o versículo 10, olha a fleumática aí. Então, respondeu Esther a Ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para se avistar com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, que para que viva. Eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar no rei. Olha o que estava acontecendo aqui. O típico fleumático. A ordem chega, Esther, nosso povo vai morrer. É como se ela falasse, deixa eu te falar um negócio. Eu era órfã, estava perdida na vida. Dei um duro danado, venci um monte de mulher, fui feita rainha. Olha onde eu estou, olha aqui onde eu estou. Você acha mesmo que euzinha, vou lá no rei sem que ele me chame? Porque naquele tempo ninguém podia entrar na presença do rei sem ser chamado. É isso que ela está falando. Ninguém pode entrar na presença do rei sem ser chamado. Porque se ele não levantar o cetro, a denúncia é de morte. E ela vai dizer, tem 30 dias que eu não sou chamada. Sabe o que ela está fazendo? Eu não tenho nada com isso. Diplomacia é o nome do fleumático. Nem quente, nem frio. Estou fingindo que não é comigo. Deixa essa água rolar. Vamos ver o que vai dar. Não é meu compromisso. Esther age exatamente como uma caracterização perfeita desse fleumático. Ela é o retrato puro desse temperamento, porque ela não lembrava que ela não chegou no trono pela força, ela chegou no trono pela providência, e é por isso que ela não tinha o direito de se manter ilesa com relação àquilo que Deus tinha chamado para fazer. Porém, aqui a gente tem uma Esther, ainda sem a intervenção direta do Eterno. E por isso diplomática, e por isso querendo agradar todo mundo, e por isso pensando na própria pele, e por isso incapaz de executar ordens simples. A gente olha para Esther aqui e entende esse fleumático que vai comendo pelas beiradas porque ele não quer ficar mal com ninguém. Então ela pensou, o quê? Eu vou correr o risco de morrer, você me entendeu? Agora eu sou rainha. Sou rainha, eu acostumei com esse negócio aqui. Tá bom demais para mim, não estou fora. Vai que eu vou lá. E quando a gente olha para essa Esther antes da decisão, a gente encontra um coração que é prudente, mas ele é paralisado. Ei, fleumático, cuidado. Porque o seu coração é até prudente, mas ele é paralisado. Qualquer coisa paralisa você. O desejo de estar perto daquilo que deve ser, o desejo de estar sempre aprovado. E aí, o Espírito não muda a natureza do fleumático. Mas assim como ele faz com os outros temperamentos, ele a santifica. E a gente olha para essa Esther antes da decisão, antes desse encontro genuíno com o Senhor, antes de decidir, ele tem essa característica típica de Esther, porque o fleumático ele sente antes de decidir, e ele decide depois que pensa, mas às vezes ele pensa tanto, que ele não se movimenta. Eu te disse que ele analisa, e foi isso que Esther fez. Esther virou para o homem que Mordecai mandou e falou, deixa eu te falar, fala lá para ele, que ninguém pode entrar na presença do rei sem ser chamado. Se ele não levantar o cedro, morre. E tem 30 dias que o rei não me chama na presença dele. Ou seja, ela está pensando nos detalhes. Típico fleumático. Eu te disse que ele é perfeccionista, ele é analítico, ele vai olhando para todos os lados, porque ele possui um senso refinado de autopreservação. Mas escute, isso só é virtude até se tornar prisão. Só é virtude esse senso de autoproteção até fazer você refém de você mesmo. E o fleumático está sempre correndo esse risco de ficar refém dele mesmo. Esther estava refém da própria vontade aqui.
Quando ela olha e fala, o rei não me chama há um mês, ela está falando, eu estou refém aqui de mim, eu estou refém da vida que eu estou levando. E aí, o fleumático não é o tipo que peca por impulsividade, mas ele peca por inércia. Ele peca por paralisação. Ele peca por estar sempre em dúvida. Ele peca por nunca desistir, você nunca decidir. E você lembra que a dúvida é o oposto da fé, porque fé é certeza. Fé é convicção. E isso não é o que a gente diz, é o que a Bíblia fala. Só que olha isso. O verso seguinte vai dizer assim, louvado seja Deus para você fleumático, que tem alguém como Mordecai perto de você. Olha o verso 12. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther, ou seja, quem levou trouxe de volta. Ó, Esther mandou falar, esquece isso, conta com ela não. Ó, ela tem 30 dias que não é chamada lá e ela diz que não tem jeito, porque se o rei levantar o cetro, ela morre. Ela não está bem a fim de morrer, não. Está bem neutra. Olha o verso 13. Então, lhes disse Mordecai que respondesse a Esther. Olha aí, Deus chegando através da boca de quem está perto de um fleumático e sacode ele. Mordecai fala assim, ó, não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Lembra que eu te disse que o fleumático é aquele que escuta, mas retém? Ele tem segredos. Ninguém sabia que Esther era judia. Ninguém sabia que ela era judia. E aí Mordecai falou, fala para ela lá, que se ela está pensando que a hora que a lei vier, só ela vai ser poupada, nananina não, porque ela também é judia. E não tem como se esconder segredo para sempre. Não tem como ficar aqui, ó, por trás do armário para sempre. Não tem como ficar neutro para sempre. Não tem como fingir dentro aquilo que não está sendo mostrado fora. Mordecai continua falando, olha lá, verso 14. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para judeus o socorro e livramento. Escuta isso, fleumático. Se você não levanta, Deus envia outro para levantar no seu lugar. Se você não se posicionar, Deus enviará alguém para se posicionar no seu lugar. É isso que Mordecai mandou para falar para Esther. Fica tranquilo. Deus está dando a ela a oportunidade de ser quem foi colocada no trono para livrar o povo. Mas se ela não posicionar, Deus vai enviar socorro e livramento para o povo, por meio de outras pessoas. Mas olha aí o resto do recado. Mas tu e a casa do seu pai vai perecer. Ele está falando, você vai morrer também? Não pensa que você vai ficar ilesa não. Olha, ó. E quem sabe se para conjuntura como essa é que fosses elevada rainha. Mordecai joga na cara dela com toda a força. Você está achando que é sobre você, Esther? Não é não. Talvez a única razão pela qual Deus te permitiu chegar nesse posto foi para ser usada como alguém para libertar o povo dele num tempo como esse. Ei, querido, deixa eu te falar algo em nome de Jesus. Deus não nos confia bênçãos egoístas. O fleumático tem uma tendência de pensar no próprio umbigo, justamente pela capacidade de ser diplomata. A Bíblia nos conta que todas as vezes que Deus elevou alguém, o propósito dele não era individual, era coletivo. Deus chama Noé para construir a arca para preservar um povo. Chama Moisés para liderar um povo para preservar um povo. Chama Neemias para elevar os muros para preservar um povo. Coloca Esther como rainha para preservar um povo. Levanta Davi como rei para preservar um povo. Todas as vezes que Deus levanta o indivíduo, o objetivo é o coletivo. Esther não tinha entendido isso. E os fleumáticos têm dificuldade de entender também. Porque eles estão tão focados em proteger a pele deles, que eles têm dificuldade de arriscar para aquilo que é importante. Isso para o reino de Deus acaba sendo um problema. Mordecai não pensa duas vezes. E fala, você não acha não que talvez seja exatamente para esse momento que Deus te colocou aí onde você está? Ou você acha que ele te fez rainha só para você ficar aí nos manjares do rei? Só para que o harém do rei te dote de todas as finas iguarias e de todos os banhos e de tudo aquilo que tem como privilégio alguém ser rainha. Esther aqui fica de frente para essa decisão de entender aquilo que o Senhor queria dela. Mesmo correndo para trás, mesmo sendo perfeccionista, mesmo avaliando o cenário, eu quero ler com você alguém que fez igualzinho que nem Moisés. Se der para colocar aí, Moisés lá em Êxodo, no capítulo 4, ele fez muito parecido. Deus chama Moisés e fala, Moisés, você vai liderar um povo. Olha, eu vou te dar as tábuas da lei. Você vai ser aquele com quem eu vou contar. Você vai libertar o meu povo do Egito depois de 400 anos de escravidão. E olha aqui, a gente encontra um típico fleumático em Moisés. Olha no capítulo 4 de Êxodo, verso 10. Olha aí, ó. Então, disse Moisés ao Senhor. Isso aqui é típico do fleumático. Típico. Ah, Senhor. O fleumático é aquele que você vai conversar com ele, você vai falar, ai, fulano.
Ai, marido. Ai, mundo. É o típico fleumático. Olha o que Moisés fez aqui. Ah, Senhor. Deus chama ele. Deus falou, Moisés, é com você o negócio. Olha o que Moisés fala. Eu nunca fui eloquente. Nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo. Sou pesado de boca. Pesado de língua. Provavelmente Moisés era gago. O que ele está falando é, Deus, como que eu vou liderar um povo se eu não sei nem conversar? O fleumático é excelente em desculpas. Porque eu te disse que ele pensa demais. Ele racionaliza, ele não quer se posicionar. Moisés fez isso aqui, ó. Olha o verso 11. Respondeu-lhe o Senhor. Eu gosto disso. Olha Deus falando com Moisés. Para você que acha que Deus assim é fofinho, é Nutelinha, né? Olha o que Deus falou para Moisés. Quem fez a boca do homem, meu irmão? É como se Deus estivesse dizendo, Moisés, você acha mesmo que o jeito que você conversa é um empecilho para aquilo que eu quero fazer na sua vida? É, meu irmão? Na autoridade do nome de Jesus, você é só meio. A palavra de Deus diz, temos esse tesouro em vasos de barro. Não há um de nós que não seja barro, para que a excelência do poder seja dele e não nossa. É isso que Deus está falando para Moisés. Ei, Moisés, você fica aí reclamando de boca. Quem fez a boca, meu irmão? Acaso eu, Deus que chamo, não sou o Deus que fiz a boca? Ele chama Moisés e fala, eu fiz a sua boca. E ele continua. Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego, não sou eu, Senhor. E ele continua. Vai, pois, agora, e eu serei com a sua boca. O fleumático precisa entender isso. E fleumático, quando Deus te chama, não é sobre você. É por isso que quando você calcula demais, você peca. É por isso que quando você dá desculpa demais, você pensa muito, você pondera tanto, você peca. Aqui Deus fala, peraí, eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Ó de novo o fleumático aí. Ele, porém, respondeu, ah, Senhor, ah, Senhor, envia aquele que há de enviar, menos a mim. O fleumático é especialista em sair do centro. Se você é fleumático e é servo dessa igreja, você sabe que você tem que ir para o Restart, mas você não está querendo ir. Né? Eu estou falando sério. Porque a gente aplica dentro da realidade da nossa vida. E eu preciso te ensinar naquilo que tem a ver com a sua vida agora. E aí você dá desculpa. Eu tenho que trabalhar. Todo mundo tem, meu irmão. Ai, mas esse final de semana eu não posso. E Deus está falando, não é só acaso. Eu, o Deus que chamei você. Não é acaso. Eu, aquele que manda e você executa. A gente tem aqui em Moisés um típico fleumático. Indiferente. Eu quero te lembrar que nós estamos falando de um dos maiores líderes da história. Cheio de desculpas. É por isso que quando o fleumático tem esse encontro com o eterno, ele é ancorado, não mais nele mesmo, não mais nas suas interrogações, mas agora nas convicções que o eterno coloca na vida dele. E querido, o eterno quer colocar convicções na sua história. Ele quer deixar marcos claros. Ele não importa com as suas desculpas. Moisés tentou tudo. Aí eu não falo direito. Minha língua é pesada. E Deus falou, quem fez a língua? Não sou eu, aquele que faz a língua. Esther e Moisés têm uma posição muito parecida antes dessa tomada de decisão, antes dessa mudança que acontece quando o eterno entra na vida de alguém. Esther representa aqui aqueles que Deus coloca em lugar estratégico. Mas, meu irmão, posição sem propósito é só comodidade. Escute isso. Posição sem propósito é comodidade. Deus tem um lugar estratégico para cada um de nós. Você pode dizer amém? E se você é um fleumático, você precisa entender que onde Deus te colocou, você precisa florescer. Porque se você tem posição, mas não tem estratégia, você está acomodado. Você fica paralisado. Você está confortável com aquilo que te deixa seguro. Eu te disse que o fleumático gosta de rotina. Ele gosta dessa sensação de segurança. Por isso que ele tem dificuldade com o movimento. Mas o nosso Deus é um Deus de movimento, querida. A gente usa muito a expressão aqui da igreja viva. Porque a igreja é um organismo vivo, porque o dono da igreja é vivo. É por isso que ser estático naquilo que está em movimento é adoecer. O fleumático tem uma tendência ao adoecimento emocional, porque ele não se rende ao movimento. As coisas têm que ser, só vou se for desse jeito. Eu até ia, mas é porque é sexta, não vou mais. Eu até pensei em ir, mas vai estar frio, não quero ir. Mas eu até ia, mas fulano não vai, também não vou. O fleumático de antes da ação do eterno é alguém cheio de desculpas.
é alguém egocentrado. Antes da cruz, Pedro falava demais. Mas antes do decreto, Esther falava de menos. Você entende isso? Se a gente traz o sanguíneo Pedro, que falava demais antes da cruz, não era esse o problema dele. Já o problema do fleumático, antes do decreto, é falar de menos. É posicionar de menos. É embotar muito antes de se posicionar. Ambos precisam ser despertados. Quem fala muito precisa de Cristo. Mas quem também não fala o que deveria falar precisa muito de Cristo. Ser moldado por Ele, ser transformado por Ele. A fé do fleumático, ela não se manifesta em promessa barulhenta. Ele não é do grito. Ele não é do glória a Deus e aleluia alto, como eu, uma boa colérica, né? Eu, como uma boa colérica, querida, não dou conta. É aleluia! Glória a Deus! O fleumático, aleluia. Não tem problema nisso. Louvado seja Deus que te aceita exatamente como você é. Às vezes as maiores transformações não se dão em grandes explosões, mas se dão em constantes implosões. O que importa não é o que você é por fora, querido. O que importa é o que acontece por dentro. Agora seu temperamento vai contar essa história. Se você é colega, você não dá conta, você está aqui, você quer falar. Eu! Pode ser eu. O fleumático não, qualquer um menos eu. Manda outro lá, não estou querendo não. Tá bom aqui, né? Ambos precisam de Cristo. A fé do fleumático, ela não está em promessa barulhenta, mas ela está em decisão firme. Porque também ninguém lhe segura um fleumático depois que ele decide. Vamos olhar isso para a vida de Esther? Olha o que acontece. Quando ela entende o chamado, e quando ela entende o chamado, ela tem um coração sereno, que vai se despertar para um risco santo. Olha o que essa mulher foi capaz de falar, quando ela escutou o recado de novo. Ó, você está achando que é só você que vai ficar livre? Você e sua casa todo dia vai morrer. Olha como ela muda a partir desse confronto. Olha aí, verso 15. Então, disse Esther que respondessem a Mordecai. Olha aí. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. Ei, poucas pessoas usam as ferramentas espirituais tão bem quanto o fleumático. Esther lança mão daquilo que movimenta o crente. Ela é incapaz de dar um passo, porque ela continua sendo fleumática. Tá? Ela é incapaz de dar um passo sem calcular. E ela fala, jejuai por mim. Não comais nem bebais por 3 dias. Nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei. Ainda que é contra a lei. Porque, de novo, querido, a mulher não poderia. Ninguém poderia estar com o rei sem antes ser chamado para isso. E ela fala, ainda que é contra a lei. Agora, olha aí. Aquela que fugiu, aquela que não é comigo, aquela do tô nem aí. Agora é capaz de dizer, se perecer, pereci. O que ela está dizendo é, eu estou disposta a gastar os meus dias em serviço daquele que me chamou. Sabe, querido, Deus geralmente não desperta um fleumático pelo grito, mas Ele desperta um fleumático pelo propósito. Quando Mordecai chega e fala, será que não foi para um tempo como esse, que Deus colocou aí? Ela entende o recado, é como se a ficha dela caísse. Se você tem menos de 20 anos, você não tem nem ideia do que é essa expressão, a ficha cai, tá? Querida, eu não sou velha não, sou vintage. Sou vintage. Hã? Velha não, sou vintage. Antigamente a gente não tinha telefone, viu, galerinha? E aí, tinha orelhão. E dependendo do tantinho de ficha que você tinha, quando a ficha caía, a ligação acabava. Daí que veio a expressão, caiu a ficha. A ficha caiu, né? Fecha parênteses. Esther, então, olha para esse cenário de confronto. E ela é despertada pelo propósito. Quando ela ouviu as palavras de Mordecai, quem sabe não foi para um tempo como esse, que o Senhor te colocou aí, a ficha dela cai. Eu queria discutir isso na autoridade do poder do nome de Jesus. Uma hora a ficha do fleumático tem que cair. Uma hora ele tem que se deslocar de onde ele está. Uma hora ele tem que sair da comodidade, da neutralidade. Uma hora ele tem que avançar mais uma casa. Uma hora ele tem que se movimentar em direção à reconstrução do casamento. Uma hora ele tem que se posicionar em relação à realidade de um filho. Uma hora ele tem que se movimentar para o trabalho, naquilo que é eficaz. Uma hora ele tem que ter uma utilidade que todos notam. Caso contrário, até aquilo que é muito bom é defeito. Esther entendeu
que se calar seria desobediência. E que a fé verdadeira, meu irmão, ela exige risco. A fé exige risco. Por isso que a definição dela é certeza de fato se esperam. Convicção daquilo que eu não vi. Sem fé é impossível agradar a Deus e tudo que não provém de fé é pecado. Então, ao invés de correr do risco, Esther utiliza essa arma do crente. Ela ora. Ela jejua. Ao invés de ficar aqui, não é comigo, agora ela fala, jejuem por mim. Porque eu farei o que tem que ser feito. Mas como boa fleumática, eu vou calcular antes. Eu vou ponderar. Eu vou pedir para jejuar. Eu vou orar. Peça para fazer lá, eu vou fazer o mesmo aqui. E quando eu me apresentar ao rei, se eu perecer, pereci. Esther entendeu que ficar calada era desobediência. Ei, fleumático, às vezes o seu silêncio é desobediência. Às vezes o seu recuo é desobediência. Agora olha que coisa linda acontece quando ela realmente decide. As palavras dela ecoam com um ato de fé até hoje. Se perecer, pereci. A gente poderia trazer isso para Paulo, o grande colérico, dizendo, para mim, o morrer é lucro. Viver é Cristo. Morrer é lucro. E o resto, não tem mais nada para acontecer de importante. Foi mesmo Paulo quem disse, eu nada tenho precioso de mim mesmo para mim, senão aquilo para o que importa que Cristo seja visto em nós. Esther faz o mesmo aqui, se eu perecer, pereci. E aqui a gente encontra uma fleumática, não dada ao fatalismo, mas rendida. Uma fleumática não dada à fraqueza, mas confiada de forma absoluta em Deus. A coragem do fleumático, ela não nasce do ímpeto, do rompante, igual a coragem do colérico. A coragem do fleumático, ela não é de momento como a do sanguíneo. A coragem do fleumático é da profundidade de quem conhece o tempo certo de agir. Justamente porque analisa o tempo. Eu te disse que a análise demais faz você perder o time. Mas a ação no tempo oportuno gera milagre. Ô fleumático, Deus te chama para gerar milagre. O Espírito Santo não muda a natureza do fleumático, como não muda de nenhum de nós. Mas ele a unge. Ele não transforma um guerreiro antes ruidoso, mas ele transforma um fleumático num intercessor estratégico. Se você é fleumático, querido, pondere servir na intercessão. Fleumáticos são excelentes intercessores, porque são ponderados. Não são dados a muitas emoções. Sondam o Espírito. Tem discernimento do Espírito. Se fala que vai jejuar mesmo. O colérico às vezes fala, conta comigo, eu vou jejuar. Na primeira vez, cansou. O sanguíneo fala, ninguém jejua melhor que eu. Não lembra de jejuar. Está comendo doce. Ih, estava de jejum. Fleumático não, meu irmão. Fleumático, se ele falar para você, conta comigo, você pode contar com ele. Ele vai fazer o que ele falou que vai fazer. E sabe, é esse tipo de batalha que muda decretos. É esse tipo de batalhas que vira história. Se a gente olha para o cenário de Esther, e eu quero ler com você o capítulo 7, para a gente encerrar, porque a gente avaliou Esther antes da decisão, a gente avaliou Esther no chamado, e agora eu quero olhar com você para a vida de Esther no capítulo 7, a partir do verso 1, porque a gente vai entendê-la na ação. Como é que é um fleumático agindo, revigorado, fortalecido, encorajado por esse Espírito. Eu poderia falar de Moisés, mas a gente não tem tempo para isso. Mas Moisés, a gente vê algo muito parecido acontecendo com ele. Não é à toa que ele se torna o grande libertador do povo. É a ele que Deus faz cumprir quase que a totalidade da promessa da saída do Egito e a chegada a Canaã. Ele passa o bastão a Josué, que junto com Caleb cruzam o Jordão e chegam até Canaã. Apesar de Moisés não ter entrado na terra prometida, ele foi o homem a quem Deus usou para enfrentar Faraó. E esse mesmo que fala, sou pesado de língua, foi lá no Faraó e falou, deixa o meu povo sair, diz o Senhor dos Exércitos. Esse mesmo homem que falava, Senhor, levanta o cajado e o mar abre. E ele passa aos pés secos com o povo. E aqui a gente vai ver Esther na ação, capítulo 7, verso 1 diz assim, veio, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther. Deixa eu só te lembrar o que tinha acontecido. Esther chega diante do rei e fala, o rei levanta o cedro para ela, ou seja, ela pode se aproximar. E ele fala para ela, olha isso aqui, vamos ler o texto que é mais bonito. Veio, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther.
No segundo dia, durante o banquete do vinho, o rei disse a Ester. A essa altura, ela já tinha entrado na presença do rei, o rei tinha levantado o cedro, só que ela não tinha falado o que ela queria. Só que agora a gente vê um rei tão rendido à sua rainha, que olha como que ele fala: qual é a sua petição, rainha Ester? E se te dará. Que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Olha o que o rei está falando para a mulher dele. Qualquer coisa que você pedir, se você pedir metade do reino, eu estou assinando. Agora, pensa num homem apaixonado, irmão. Verso 3. Então, respondeu a rainha Ester e disse: se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo, a vida do meu povo. Olha essa mulher em ação. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Ainda como servos e como servas nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então, falou o rei Assuero e disse a rainha Ester: quem é esse? E onde está esse cujo coração instigou a fazer assim? Escuta aqui, até essa altura o rei não tinha ideia que Ester era judia. Ele não sabia. Ela está revelando tudo uma vez aqui, ó. Porque é o fleumático em ação. Olha o verso 6. Respondeu Ester. Ela contou o que tinha acontecido. O rei falou: quem fez isso? Quem fez isso com você? E aí ela no verso 6 fala: respondeu Ester: o adversário e inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Ester, pois viu que o mal contra ela já estava determinado pelo rei. O resto é história. O livro de Ester vale muito a pena você ler. Tem algumas curiosidades sobre ele. Durante toda a narrativa dele, não há nenhuma vez a palavra Deus. Curiosidade também sobre o livro de Ester é que ele não é citado em nenhuma vez sequer no Novo Testamento. Porém, é um livro que a gente não vê o nome de Deus aqui escrito, mas a gente vê a ação dele, a providência dele o tempo inteiro. Deus é revelado em cada detalhe de Ester, apesar de você não ler o nome dele aqui. Leia, não fica só assistindo a série da Record não, viu? Eu sei que você gosta lá da série, que resume tudo. Mas você vai ler a Escritura. E leia o texto de Ester, que é uma das poesias mais lindas da Bíblia. E aqui, no capítulo 7, a gente vê esse fleumático na ação. E o fleumático em ação é alguém com um coração tão sábio, que age no tempo de Deus e a atitude dele muda destinos. Você no Restart, querida, é uma bomba para o reino de Deus. Venha servir conosco. Venha estar conosco. Venha, o chamado é para você mesmo. Porque a sua vida, a sua ponderação, a sua rendição, a sua presteza, a sua disciplina muda vidas, muda destinos, transforma histórias. Ester se posiciona aqui, e porque ela tinha entendido que fé não é sentir, fé é agir quando Deus aponta a hora. Ei, querido, fé é agir quando Deus aponta a hora. O fleumático deixa a hora passar. Ele pensa tanto, ele espera tanto, ele pondera tanto, ele quer evitar tanto conflito. Mas ele, posicionado em Deus, na ação, ele age quando entende o tempo de Deus. Ester não entra desesperada diante do rei. Ela prepara o ambiente, ela convoca o jejum, ela constrói o momento. E ela faz o rei querer ela ouvir, antes dela falar. Olha o fleumático aí. Se fosse um colérico aqui, ia falar: rei, é o seguinte, eu estou morrendo, e aí está lascado, e aí agora se casou comigo, e agora meu povo vai morrer. Não. Ester não. Ester espera o rei falar, é paciente, convoca um jantar, não fala nada, bem fleumática. Aí no segundo jantar, o rei já totalmente rendido a ela, e ele fala: pede o que você quiser. O fleumático espera o tempo. O fleumático sabe agir no momento certo. Ele não força portas, né? Igual o colérico, principalmente. O colérico, ninguém convidou, ele está chegando. E chega trazendo outro. O fleumático não, ele não força nada. Né? Ele está bem aqui na dele, porque ele espera que Deus abra todas as portas. Ele espera que Deus as abra. A estratégia de Ester aqui era precisa. Cada gesto dela é uma oração, cada silêncio é um discernimento. Ela não usa o poder dela para confrontar. Ela espera que o rei pergunte. Ela conta a história, dá uma pausa, o rei fala: quem fez isso? Aí ela fala: foi aquele ali. Foi aquele ali, foi Amã. Ela podia fazer tudo de uma vez, né? Se fosse um sanguíneo, querido, era sem pausa, sem vírgula. Igual Pedro. Depois falava: você nem me perguntou, eu falei. Fleumático não.
Fleumático espera perguntar. E aí ela fala, o adversário e inimigo é esse malvado aí, Amã. E essa frase dita na hora certa, desfez o império de todo o engano, sabe? O colérico teria dado porrada na cara do Naamã ele mesmo, né? O colérico não espera, ele batia no Naamã no primeiro dia. O sanguíneo ia no calor da emoção meter os pés pelas mãos, mas o fleumático, ele avalia o tempo, ele pondera a estratégia. Esther esperou o segundo jantar, o tempo de Deus, e ela venceu com precisão de quem entende que o tempo também é uma arma espiritual. Ei, fleumático, você é uma bênção, porque você precisa entender, porque poucos sabem usar tanto tempo quanto o fleumático, que o tempo também é uma arma espiritual. Não há beleza maior do que fazer as coisas no tempo oportuno, no tempo que elas devem ser. A serenidade da Esther transformou o problema em decreto, em livramento, em legado. Esther é uma prova, e Moisés também, que Deus não ignora os quietos. Que Deus não tem nada contra os presbiterianos do Brasil e os batistas reformados. O povo do silêncio, o povo da quietude, o povo que prefere ouvir do que falar. Os fleumáticos vêm para mostrar para a gente que Deus não precisa de pressa, mas Ele precisa de obediência. A gente só aprende com a vida de Esther que Deus não salvou Israel com a espada, mas Ele salvou Israel com jejum. E ainda hoje, essa arma na vida de todos nós. Mas o fleumático, ele sabe lançar a mão, porque ele cria estratégias. E aí o Espírito Santo não apaga a calmaria dele, mas o Espírito Santo unge essa calmaria. E começa a usar a sua calmaria em favor do reino de Deus. O seu jeito de agir em favor do reino de Deus. Esther chega a dizer, se perecer, pereci. Daquela egocentrada, olhando só para ela, dizendo, você acha que eu vou lá, isso não é problema meu não. Deixa o judeu morrer. Ao entender a voz do Eterno, o chamado dele para ela naquele tempo, olha e disse, perecer, pereci. Sabe? Essa é a frase que ainda hoje desperta os fleumáticos. Não para o desespero, mas para o propósito. O Senhor está esperando que fleumáticos, totalmente rendidos a Ele, possam dizer como Esther, se perecer, pereci. Eu estou apto para fazer aquilo que tem que ser feito. Eu quero te lembrar que um fleumático falando é diferente de um sanguíneo falando. Pedro olhou para Jesus e falou, eu posso morrer a qualquer hora pelo Senhor. Não foi capaz de vigiar uma noite, negou 3 vezes depois. Esse não é o fleumático. O fleumático é esse, que se ele falasse perecer, pereci, ele morre com você. Valorize o fleumático ao seu redor. Mas você que é fleumático, evite a apatia. Tenha ou se coloque no desafio de tomar decisões. Não fique acomodado naquilo que para você é ok. Vença a necessidade de dizer sim para tudo. Se posicione naquilo que é inegociável. Identifique em Deus o chamado dele para a sua vida nesse tempo. Deus não rejeita quem demora para agir. Mas Ele também quer te ensinar a agir na hora certa. Porque não agir quando é para agir, também constitui pecado. Que Deus nos ajude, em todos os temperamentos aqui presentes, mas especialmente hoje, aos fleumáticos, a nos render, a entender como éramos antes de Cristo, aquilo que no chamado vai acontecendo, e aquilo que na ação é moldado. Você pode se colocar de pé no nome de Jesus? Nós vamos adorar esse que é o dono das nossas vidas, que nos fez, que nos conhece, que nos ama e que não quer nos dar palco, mas Ele quer nos dar propósito. Ele não quer mudar você, Ele quer amorosamente moldar você. Ele quer transformar você num vaso de honra, apto para ser usado por Ele. Porque quando um fleumático se levanta, querido, o céu já está pronto. E a história muda de lado. Quero te encorajar, se você se identifica como fleumático, a não viver por trás desse rótulo, mas de ser encorajado em se posicionar. Como a história anseia por ver novos Moisés, novas Estéres, que apesar da relutância, ao posicionarem, mudam a história do seu tempo. Vamos adorar?